Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Este será o último IL Flash da temporada. Nós faremos uma pausa aí na última quinzena do ano de 2019 e voltamos em janeiro. Já aproveitamos então para agradecer a você que nos acompanhou ao longo do ano e que prestigiou mais essa iniciativa do Instituto Liberal. Esperamos encontrá-lo novamente no ano que vem com outros projetos e outras iniciativas da nossa tradicional instituição. Mas ainda temos um IL Flash pela frente e o seu primeiro artigo é mais uma colaboração do Instituto Líderes do Amanhã, que se tornou um parceiro importante do IL ao longo do ano, fornecendo aí artigos para as nossas publicações diárias. E uma das colunistas que o Instituto Líderes do Amanhã nos cedeu foi a Bárbara Pretti, uma das associadas do Instituto, que participa do IL Flash de hoje com o seu texto Desestatizar os Correios é pra já. Ela faz um apelo muito óbvio no título, que é o mesmo apelo que o Instituto Liberal e a Rede Liberdade, que é a rede de think tanks e instituições de difusão do liberalismo, da qual o IL faz parte, é membro fundador. É o mesmo apelo que eles vêm fazendo, uma campanha que vem sendo feita pelas instituições liberais já há algum tempo, em prol da privatização dos Correios. É evidente que nós queremos ver todos esses entulhos de empresas estatais que o Brasil tem devidamente privatizados ou até extintos. Mas o caso dos Correios é um caso emblemático porque é percebido facilmente pela sociedade o mau serviço que essa empresa estatal vem prestando. Então, há uma certa facilidade do ponto de vista do apoio popular para que a privatização dos Correios seja aprovada. Então, ela já deveria estar sendo trabalhada, já deveria estar em estágio avançado. E é isso que defende a Bárbara Pretti, analisando no seu artigo que seria um passo a passo para promover a privatização dos Correios e fazer com que o Estado brasileiro se livre deste entulho. A mesma mentalidade que sustenta esse monte de empresas sob a égide do Estado, administradas pelo Estado e, portanto, dividindo os seus prejuízos com o dinheiro da população, o dinheiro da sociedade, do cidadão, que não tem nada a ver com isso e ainda recebe um mau serviço, essa mesma mentalidade sustenta a crença de que tudo aquilo que é problema, tudo aquilo que é dificuldade, tudo aquilo que é questão, precisa do dedo do Estado para ser resolvido, que o Estado interfira para levar a cabo e levar na melhor direção. Esta mesma fé se manifesta em casos como o do aumento do preço da carne, que vem sendo objeto de comentários, de análises e de apelos nos últimos dias. Sobre isso vem o artigo do Gabriel Williams, O Preço da Carne e o Antiliberalismo Nosso de Cada Dia. O Gabriel Williams vem se notabilizando nos seus artigos por fazer críticas ao governo Bolsonaro, mas nesse artigo o que ele faz é uma defesa do acerto da posição do presidente Jair Bolsonaro de não interferir na flutuação do preço da carne, não recorrer ao remédio fácil da intervenção estatal. Ele mostra que basta uma pesquisa no Google para perceber que tem uma série de causas alheias à vontade de uma autoridade pública ou ao arbítrio de um decreto que determinam este aumento no preço da carne, esta flutuação no preço da carne. Ele elenca algumas dessas causas, né? O surto de peste suína na China também é um desses fatores, a subida, a disparada do dólar, né? que favorece a exportação, que é explicada pelas incertezas provocadas aí por crises políticas e econômicas das mais variadas. A guerra comercial que Donald Trump faz com a China, as convulsões na América Latina, etc, etc, etc. Então bem faz o governo Bolsonaro não querer se meter nisso. A inflação em si vai bem controlada, como os números mostram. Nós tivemos índices muito interessantes na esfera econômica sendo divulgados nos últimos dias que mostram que existe um trabalho sendo feito na direção certa, em vários aspectos, com todos os problemas que o governo tem um trabalho bem feito no Ministério da Economia de Paulo Guedes, e não vale a pena, por conta da afoiteza de alguns, implementar uma receita intervencionista e romper com este receituário que vem funcionando e que é o receituário liberal. Liberal, liberdade econômica, política, individual, essa palavra liberdade rima como com poucas pessoas com o nome de Winston Churchill.
O artigo do João Luiz Mauad na série Heróis da Liberdade sobre Winston Churchill é o nosso terceiro artigo no IL Flash de hoje. Primeiro-ministro britânico, nascido em 1874, falecido em 1965, Winston Churchill usou a força da palavra, a força da sua liderança como premier britânico no enfrentamento às hostes do nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Foi um baluarte pela sua oratória, pela sua dedicação àquilo que naquela hora tão escura da humanidade era exigido dele pela função que ocupava, e se tornou com isso uma inspiração não só para o povo britânico e para o exército britânico, como para toda a humanidade envolvida ali naquele esforço de guerra contra as forças totalitárias. Liberdade, ao contrário, não rima com canalhas sindicalistas ameaçando parlamentares no exercício da sua função de representação da sociedade, ameaçando-os de morte e querendo manter os seus privilégios, ou até recuperar privilégios que já tenham sido devidamente extraídos. Sobre isso, o artigo do Juliano Enamoto, Mamãe, enfrentei a cobertura dos fatos e o oportunismo. É uma repercussão, a gente vai ter outra ainda no nosso IL Flash de hoje, uma repercussão do lamentável incidente que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde a deputada Janaína Pascoal, do PSL de São Paulo, foi discursar contra um projeto de lei que ia aumentar os recursos para a propaganda política, dizendo que aquilo não era condizente com os esforços da Assembleia por aprovação da reforma previdenciária e os esforços por contenção de gastos e despesas do Estado. Ela foi chamada pelos sindicalistas que estavam presentes ao evento, também por parlamentares do PT que estavam ali, de nazista e assassina para baixo. Logo depois, o deputado Arthur Duval, ligado ao Movimento Brasil Livre e agora sem partido, porque foi expulso do DEM, foi à tribuna defender Janaína e bradar contra esses líderes sindicalistas que estavam lá gritando pela sua fatia do pão, pelos seus privilégios que eles perderam quando foi abolido o imposto sindical. E aí eles começaram a gritar, vai morrer, ameaçar o deputado de morte em pleno ambiente legislativo, em pleno ambiente do seu trabalho de representação da sociedade. E o deputado reagiu, o deputado desafiou os sindicalistas, dizendo que não tinha medo deles e que ia combater os seus anseios por privilégios, por mamar nas tetas da sociedade brasileira. Uma parte da imprensa, quando esses sindicalistas e principalmente deputados do PT foram para cima do Arthur Duval por conta desse desafio, e o Arthur Duval ergueu os punhos em riste, demonstrando que tinha disposição para se defender e para brigar se fosse necessário, ele foi atacado, ameaçado na sua integridade física no ambiente parlamentar. Uma vez que isto acontece, uma parte da imprensa publica manchetes e faz matérias seletivas, bastante moralmente lastimáveis do ponto de vista jornalístico, enfocando a situação como se, no mínimo, o Arthur Duval tivesse a mesma responsabilidade ou a mesma culpa que os seus agressores, ou como se ele devesse ser cassado, devesse ter o seu mandato cassado, porque ele foi o agressor naquela circunstância. É um absurdo que o Enamoto aponta, criticando aí o oportunismo, a falta de caráter dos nossos jornalistas ao abordar o caso dessa forma, e também criticando um parlamentar do PSL, o partido de Janaína, a quem Arthur Duval foi defender, que fez ataques ao Duval, fez um certo coro com esse tipo de discurso da imprensa, o que também mostra uma certa falha moral, uma certa covardia, desse deputado, que ele não foi defender a Janaína enquanto o Arthur Duval se prontificou a fazê-lo. A gente volta ainda ao caso do Duval, mas antes uma pausa para um alerta do professor Alex Pipkin no seu artigo Não a Pedagogia do Oprimido, mas é urgente agir na educação. É mais um artigo criticando a influência de Paulo Freire na mentalidade pedagógica brasileira, criticando aí a hegemonia das esquerdas no pensamento pedagógico nacional, mas fazendo ver que não é apenas com mitada ideológica que nós vamos combater este problema. É preciso atacar os pontos nevrálgicos da crise do problema da educação no Brasil. É preciso tomar medidas concretas, medidas liberais, para equacionar este problema, que é um problema fundamental na formação da alma nacional, o problema da educação, o problema do ensino. É preciso atacar esse ponto devidamente para que esta hegemonia da esquerda seja combatida com qualidade e com eficiência. Voltando ao caso do Duval, o artigo do João César de Mello. A reação de Arthur Duval representa muita coisa. Basicamente, o João César de Mello pega a reação do Duval de erguer os punhos e mostrar que tinha disposição para brigar se necessário
Não como uma apologia à violência, uma apologia à batalha física, enfim, à beligerância, mas como um reconhecimento positivo de que a sociedade brasileira já tem forças liberais, conservadoras à direita, com disposição, com coragem para reagir à baderna e ao comportamento criminoso e beligerante das esquerdas e dos parasitas estatizantes. Este é o recado que o João César de Mello tenta trazer, e o IL Flash de hoje encerra com um artigo que fala sobre esses parasitas estatizantes, sobre os líderes sindicais, com um libelo contra a pretensão sequer de se imaginar a volta da excrescência chamada imposto sindical. A liderança do IL Flash de hoje é minha, com o artigo "O lugar do imposto sindical é no quinto dos infernos". Recado claríssimo desde o título, que esta excrescência criada pela ditadura de Getúlio Vargas, felizmente cancelada, eliminada no governo de Michel Temer, com o esforço do deputado Paulo Eduardo Martins, não deve, em hipótese alguma, retornar. Foi aventado o seu retorno através de uma proposta de emenda constitucional, o deputado Marcelo Ramos, do Partido Liberal, né? Do Partido Liberal, coisas que só acontecem no Brasil, né? Mas, com o esforço de parlamentares dedicados, Kim Kataguiri, Paulo Eduardo Martins, Gilson Martins, o pessoal do Partido Novo, lutaram contra esse absurdo. E a PEC não só foi retirada de pauta, como ao retornar à pauta na semana seguinte, com a aceitação do próprio relator, o próprio Marcelo Ramos acabou voltando atrás nesse texto, na redação, como ela terá esses itens que estabeleceriam a volta do imposto sindical e até um Conselho Nacional que regularia o financiamento dos sindicatos, uma espécie de soviete, por isso ela foi apelidada de PEC soviete, terá esses elementos retirados da sua redação. O texto não será mais esse. Mas que nós permaneçamos vigilantes nesse final de 2019 e ao longo do ano que vem, porque nós sabemos que a batalha nunca cessa e o preço da liberdade é a eterna vigilância. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos, que vocês tenham gostado dos artigos que vocês acompanharam ao longo do ano, nesse espaço de reflexão, de tribuna livre dentro dos princípios estatutários do Instituto Liberal, que é o nosso site oficial. Ano que vem estaremos de volta, sempre juntinho de você, refletindo e fiscalizando as tramóias do poder, porque para nós você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima, feliz ano novo!